para que as pessoas tenham tantas pessoas aqui que vão acabar escutando aqui o que a gente tem para dar um pouquinho da nossa experiência, do nosso aprendizado, né? Então, eu tenho aqui uma gratidão imensa pela oportunidade, pela sua liderança, né? E por todo o apoio. E aí, você está falando agora de empatia, uma coisa que acabei, para continuar aqui, a gente tem um óleo de cipreste que ele fala um pouquinho sobre a gente aprender também a lidar com essa questão, às vezes, que a gente lida com as pessoas, e todas as pessoas têm problemas, cada um tem seu problema, cada um está atravessando o seu momento. E o óleo de cipreste, ele é interessante porque, às vezes, a gente extrapola na empatia. O que significaria isso? Mas, Fernanda, empatia é uma coisa boa. Você ser empático com alguém é você estar se importando com a dor do outro, estar se importando com o que está acontecendo com o outro. Porém, gente, essa empatia, em determinado grau, se você se envolve demais com o problema do outro, você torna aquele problema um problema seu. Você internaliza um problema que é do outro como um problema seu, que você, na vontade, na ânsia e tudo, de ajudar, porém, isso pode acabar impedindo o seu próprio crescimento. Porque você ali se apega, se perde tempo demais, enquanto você... Existe uma empatia que ela é saudável. A empatia saudável é aquela empatia que você entende, você compreende, mas que você tenha ali, você fala o que você precisa falar para auxiliar, mas pronto, agora não depende mais de você, depende da pessoa, né? Autorresponsabilidade para ela conseguir sair, e você tem o seu caminho a seguir. Então, essa questão é muito interessante. O óleo de cipreste é um óleo que ajuda a gente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, porque para guiar, que são muitas informações bem interessantes que o óleo de cipreste nos traz. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. E vocês me dizem se eu estou conseguindo compartilhar direitinho aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo fazer no modo apresentação. Bom, tá aqui, né? Então, aqui o cipreste, a gente, como o Mário falou, a gente vai falar um pouquinho sobre esse óleo, que eu considerei o óleo da transformação, principalmente quando a gente foi atrás da questão da psicoaromaterapia. Quem já me conhece há um tempinho aí, sabe que eu gosto muito de falar sobre a psicoaromaterapia, que é um assunto que eu, de fato, me apaixona, para mim é apaixonante, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a minha própria figura aqui, só para poder ver se dá certo. Bom, vamos lá. Então, gente, óleo de cipreste, deixa eu consigo passar aqui. Cipreste, né? O óleo de cipreste, ele é da espécie que a gente fala Cupressus sempervirens, né? É o cipreste, esse arbusto que vocês estão vendo aí, nesse caminho magnífico, né? Maravilhoso, um caminho só de ciprestes. Ele é comum, semelhante a um pinheiro, como vocês estão vendo, mas tem esse formato mais afinado, né? Bem peculiar. É uma espécie de pinheiro. E aí a gente tem que o óleo essencial é extraído de algumas partes desse pinheiro, como, por exemplo, aqui os pequenos galhos e folhas, principalmente, tá? Principalmente as folhas. E aí, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos históricos. Olha só, cipreste. Cipreste deu nome a uma ilha onde ele costumava ser apreciado. Então, o nome cipreste ele vem de uma ilha e onde ele costumava ser apreciado, então, por isso esse nome. E aí, olha só, uma lenda, né? Consta que Apolo transformou um jovem grego de nome Cuparissus no cipreste. Há também uma lenda segundo a qual a cruz era feita com madeira dessa árvore, que parece ter uma ligação com a morte. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente que o cipreste ele tem muita ligação com a questão da passagem, né? Da transição. E tem a ver também, a gente fala que ele é o óleo do luto, porque ele ajuda nesse momento de transição. E é um arbusto que também é encontrado em muitos cemitérios, né? E aí a gente vai vendo que até através da história, a gente vai tendo esse conhecimento. Então, aqui os gregos e os romanos plantavam ciprestes em seus cemitérios, e Plutão, o deus do mundo subterrâneo, vivia em um palácio ao lado do qual nasceu um cipreste, só para vocês verem aqui um pouquinho de aspectos históricos. Então, aqui, fenícios e cretenses usavam a madeira para construir casas e embarcações. Então, a madeira é uma madeira muito rígida, muito durável, principalmente. Os egípcios empregavam na confecção de sarcófagos,
sarcófagos, então, já de novo ligado à morte, né? E em diversas aplicações medicinais também. Os gregos consideravam um ótimo material para esculpir as estátuas de seus deuses. Então, exatamente pelo fato da madeira ser muito resistente, tá? E daí vem o nome semper virens, tá? Que é vive para sempre. Então, o presto semper virens tem a ver por causa dessa durabilidade do cipreste. O cipreste também já foi um ingrediente de medicamentos para combater a coqueluche em crianças. Por quê, gente? Porque o óleo de cipreste também tem uma propriedade que dá suporte ao sistema respiratório, principalmente aí no alívio da tosse. Nada melhor do que o cipreste nesse momento pelo qual nós estamos atravessando de doenças sazonais, né? Hoje em dia, o cipreste é muito utilizado principalmente na perfumaria, principalmente na elaboração de perfumes masculinos, porque ele tem um aroma mais ali amadeirado, né? Então, aqui, cipreste, mais aqui uma foto mostrando para vocês. O cipreste, então, ele é uma árvore que é alta, né? De forma cônica, como vocês estão vendo, é bastante resistente e ela tem um tronco que pode ter um tom meio amarelado, avermelhado, e tem pinhas que têm a tonalidade marrom acinzentada, tá? O óleo geralmente é obtido da França ou da Alemanha, é inclusive conhecido como cipreste europeu. A gente tem uma outra espécie de cipreste, que já é conhecido como cipreste azul, que é diferente da espécie que nós estamos falando aqui, que é a do nosso óleo, especificamente, que é o óleo do mês, né? Então, pode crescer até uma altura de 24 metros. Então, as flores machos são pequenas, as fêmeas têm um verde brilhante e crescem com cones ovoides, né? Esse aqui é o óleo de cipreste. Vamos lá, prosseguindo. Então, aqui, como a gente falou, parte utilizada da planta, folhas, galhos, as pinhas também são utilizadas no processo de destilação a vapor, que vai, então, extrair o óleo essencial. Ele combina com alguns óleos específicos, principalmente com os cítricos. Então, bergamota, laranja, limão são ótimos óleos para combinar com o cipreste. E a gente vai ver mais à frente que algumas características dele na indústria cosmética, inclusive, são muito interessantes. Por causa de propriedades que ele tem em relação à nossa pele. E aí ele vai poder ser utilizado, por exemplo, com lavanda, num desodorante, por exemplo, um desodorante que a gente pode até fazer um desodorante natural, pode ser utilizado, e vocês vão ver mais à frente. Então, aqui a gente pode utilizar o óleo de cipreste com vários tipos de base, como, por exemplo, o óleo vegetal, com argila. Aí é um ótimo óleo para acne, né? O óleo de cipreste é um ótimo óleo para abscessos. Então, pode ser utilizado junto a um creme base, um óleo base, uma argila. Pode ser utilizado com gel de aloe vera e pode finalmente ser utilizado no nosso difusor de aromaterapia, no nosso difusor, e também no colar de aromaterapia, que é a maneira que eu conheci o óleo essencial de cipreste. E aqui, gente, eu sempre gosto de falar, as pessoas que já me conhecem já sabem um pouquinho da minha história, talvez muitos de vocês já conhecem. O cipreste, eu estava aqui enquanto o Mário estava aqui fazendo a sua apresentação, muito, muito boa, por sinal. Eu estava aqui pensando que o cipreste, gente, foi o motivo pelo qual eu fui buscar conhecimento dos óleos essenciais. O motivo pelo qual eu ingressei realmente no negócio do terra e no negócio de óleos essenciais. Porque eu vinha de um momento muito crítico, eu tinha concluído um mestrado, mas não tinha conseguido dar entrada no meu diploma por diversos fatores. Eu tinha passado num concurso público para perícia, né, para perícia criminal, e eu tive que fazer um curso de formação ao longo de um ano, no meio do mestrado. Então, foi um momento muito complicado. Eu fazia o mestrado nos finais de semana, todos os finais de semana, e toda segunda a sexta eu fazia o curso de formação. Então, muito estressante o ano inteiro. E aquilo, de alguma forma, me abalou, de forma que, quando eu terminei o mestrado, eu fiz a apresentação, mas eu simplesmente não conseguia fazer as correções necessárias para dar entrada no diploma. E eu entrei na polícia e fui fazendo outras, me dedicando às causas da perícia, enfim, fui de sindicato e buscando melhorias para a perícia do estado do Amazonas, e no final das contas me encontrava extremamente esgotada, já tinha saído do sindicato, não conseguia, já tinha 6 anos que eu não conseguia entrar com o meu diploma de mestrado, e só para vocês terem uma ideia, entrar com o diploma significaria aumento salarial, e eu simplesmente não conseguia dar entrada no meu diploma, não conseguia nem pegar da universidade.
E aí, eu, na verdade, estava com um processo até meio depressivo, meu cabelo caía muito. Foi quando eu comprei, vi uma aromaterapeuta procurando soluções naturais para lidar com a queda de cabelo, na verdade. Eu acabei me deparando com uma aromaterapeuta que falava sobre tratamento com óleos essenciais no colar difusor e também com óleos essenciais para a queda capilar. E aí foi então que eu utilizei pela primeira vez o óleo de cipreste, sem saber por quê, apenas utilizei. E eu utilizei o óleo de cipreste e ali, a partir mais ou menos ali de cerca de um mês, do início que eu tinha começado a utilizar, eu comecei a me sentir mais equilibrada, mas o que mais me chamou a atenção, que foi a minha primeira mudança, foi que eu estava realmente, me lembro até hoje, estava deitada no sofá e, de repente, eu levantei do sofá e falei, gente, eu vou mexer na minha dissertação. Sentei no computador, abri. Quando eu abri, é simplesmente como se tivesse desconectado alguma coisa na minha cabeça, no meu cérebro, e tivesse mudado, ficado no entendimento ali, desbloqueado mesmo, porque eu olhei e falei assim, gente, a minha dissertação já está pronta. E aí, a partir daquilo, eu olhava e falei assim, por que eu não entreguei isso antes? Por que eu não dei entrada nisso antes? Não sei se você já viu isso. Simplesmente, gente, um bloqueio mental mesmo. E acho que por todos os momentos que eu passei, a dificuldade, o estresse, mas simplesmente eu olhei naquele momento e falei, gente, eu não tenho muito mais o que fazer. Já está praticamente pronto. E eram pequenos ajustes que eu tinha que fazer, e eu finalizei em uma semana, eu simplesmente consegui apresentar, fazer a solicitação do meu mestrado e pegar o meu mestrado, pegar o meu diploma. E aquilo, para mim, eu falei assim, gente, eu fiquei 6 anos sem conseguir pegar esse diploma. Será que foram esses olhos? Né? E aí foi quando eu comecei finalmente a estudar os óleos essenciais e os óleos que eu havia utilizado foram ylang-ylang, alecrim e cipreste. E o cipreste, quando eu me deparei com a descrição do óleo de cipreste, eu falei, gente, foi isso, né? Deixa eu olhar aqui o chat está aqui, né? Eu quero esse óleo. Pois é, exatamente. Então, gente, eu simplesmente me deparei com isso e aí eu falei, gente, um óleo da mudança, o óleo da transformação, o óleo da ressignificação. Então, o óleo é um óleo que é ótimo, vocês vão ver aqui mais para frente, nos usos da psicoaromaterapia, é um óleo para você utilizar para qualquer tipo de mudança, né? Mudança de casa, mudança de cidade, mudança de casamento, mudança de relacionamento, mudança de um filho, separação de um filho, separação de um casal, relacionamento, separação de uma pessoa, e por isso, gente, o óleo do luto, considerado óleo do luto, é um óleo que ajuda a você encarar de uma forma diferente, mais branda, né? Te libertar do padrão que você vinha naquela sua visão, que só conseguia ver aquela coisa negativa, carregada, ele te ajuda a você ressignificar e não, mas agora é só uma transformação, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? E é isso, tudo se transforma. Então, aqui a gente vai falar dos principais usos, primeiro em relação aos usos físicos. Então, primeiro, o cipreste, ele tem uma série de propriedades, não só essas que eu falei para vocês, mas o cipreste também é um ótimo antiespasmódico e atua também, é um óleo poderoso para atuar em câimbras, é um óleo poderoso para atuar na TPM, na menopausa, porque ele também é um óleo, até por ser antiespasmódico, né, ele ajuda a aliviar alguns sintomas desses estados, né, do ciclo feminino. Ele é um antitussígeno poderoso, como eu falei para vocês, então atua maravilhosamente para combater resfriados e melhorar em relação à tosse. E aqui você vai utilizar no seu difusor pessoal, no seu difusor de aromaterapia, principalmente à noite, né? Então atua, dá suporte ao sistema respiratório. Ele é um óleo de escolha para trabalhar com excesso de líquidos em geral, gente. Pensou em edema, cipreste, faça um escaldapés com um cipreste para você ajudar a combater o excesso de líquidos, o edema, os inchaços, né? Então, enurese noturna é um óleo que ajuda, a gente não está falando que ele é um óleo da transformação, que ajuda na mudança de fase. Enurese noturna, ela é um pouco de uma mudança, né? Uma mudança. A criança está saindo da infância para a adolescência, para a pré-adolescência,
E aí você já está mudando, está deixando de ser o bebezinho, está passando para a fase infantil, né? E algumas pessoas, às vezes, vão até um pouquinho mais. Então, é um óleo que ajuda um pouco nesse momento de transição, né? Momento de transição. Então, ele ajuda também na retenção de líquidos, como eu falei, extravasamento de líquidos, ou seja, sangramento também ele ajuda. Então, ele ajuda na questão dos excessos de líquidos, como vocês podem ver. Então, não só líquidos extracapsulares, mas também sangue, né? Então, hemorragias. Por isso, ele também ajuda nos fluxos menstruais que são excessivos, né? E vai também ajudar no controle da sudorese excessiva. Então, por isso aqui eu falei para vocês que ele pode ser utilizado como desodorante. É um excelente óleo para ser adicionado em uma misturinha aí para desodorante, né? Para combater essa sudorese excessiva. Ele também é um tônico do sistema circulatório e, por isso, o Maria até falou aqui em relação à celulite, né? E aqui a gente vai falar em relação também às hemorroidas. É um dos principais óleos para hemorroidas, tá? Em banho de assento, pode ser utilizado. E também varizes e má circulação. Então, é um óleo excelente para poder utilizar fazendo uma diluição em óleo carreador ou em creme e fazer uma massagem nas pernas, por exemplo. É um excelente óleo. A gente tem também aqui, como eu falei, que diminui o excesso de fluxo menstrual e também as cólicas, né? E os sintomas relacionados à TPM e à menopausa. Então, ele também ajuda em relação à pele a controlar a oleosidade. E, com isso, ele também vai ter ação antisséptica, bactericida e cicatrizante. E ele, então, é excelente para peles acneicas. Então, juntamente com o óleo de melaleuca, que a gente já conhece, o óleo de cipreste, ele ajuda a puxar aquela secreção purulenta, geralmente, que é a infecção, na verdade, da acne, né? E não só da acne, por exemplo, furúnculo, gente. Eu tenho experiência pessoal com furúnculo. Não conseguia de jeito nenhum, ele não saía, não soltava, então estava aquele super inflamado. Peguei uma gotinha de óleo de cipreste, coloquei no algodãozinho e só encostei e simplesmente puxou toda aquela secreção para fora. Aí já começou a sair e aí pronto, começou a aliviar a dor e resolveu. Então, maravilhoso para furúnculos, tá? E cistos. Falamos já do desodorante, também é um ótimo repelente de insetos, tá? E aqui tem alguns insetos que nós colocamos aqui para vocês. Aí, gente, nós vamos falar da psicoaromaterapia. Gente, como eu falei para vocês, ele simboliza aí a morte e o renascimento, a transformação. O óleo de cipreste trabalha a transição. Nada se cria, tudo se transforma. Então, a morte ela só é a transformação de estado, né? É uma mudança de estado. Sai do estado físico para o estado espiritual, né? E aqui, isento aqui de religiões, pode ter que todas as suas crenças, né? O óleo da transformação e ajuda a gente a superar a dependência dos gramas. Quem aí conhece alguém que tem dependência do sofrimento, gente? Eu conheço gente que tem dependência, porque se ele não criar um problema para ele não, parece que não está vivo, né? Tem gente que parece que gosta do problema, que é para poder, aquele problema é seu, gosta daquele problema para você chamar de seu, né? Você, não, mas esse problema é meu, eu tenho esse problema. E a pessoa tem dificuldade em superar essa dependência que ela tem. Então, tem gente que procura um problema, por exemplo, tem problema com dinheiro. Então, enquanto ela não fizer uma nova dívida, ela não está satisfeita. Quem conhece aí uma pessoa que arruma uma dívida, sai da outra, né? Consegue pagar uma dívida e entra na outra. E por aí, dependência, vários tipos de dependência. Arruma uma pessoa que é nociva no relacionamento, aí depois consegue se livrar dele, dá glória ao Senhor, aí chega, acha uma outra pessoa pior ainda. Por quê? Porque ela tem uma dependência de arrumar pessoas que têm aquele mesmo padrão. Porque ela está atraindo aquilo para si mesma. E esse é um óleo que ajuda a transformar esse padrão mental, gente. Esse é um padrão mental, tá? Ele ajuda a desfazer ligações com depressão nervosa, com a depressão nervosa. Então, também é um óleo para atuar, ajudando também nesse processo de depressão. Com isso, ele é um óleo que ajuda no equilíbrio, porque ele trabalha essa aceitação quando ele ajuda você a ressignificar esse seu padrão mental. Com isso, você consegue alcançar o equilíbrio. E aí você lembra lá do meu caso, né? Do meu caso pessoal. Ele me ajudou a encontrar um equilíbrio para entender que aquele momento do mestrado já havia passado, o momento das dificuldades em relação
ao que eu estava passando em relação ao trabalho em si. Também já tinha passado, já tinha superado, mas estava ali na minha mente. Eu estava ali revivendo aquilo todos os dias. Para ver se eu encontrava uma pessoa que tinha a ver com aquela situação, eu revivia o drama, estava dependente dele, mas não conseguia ressignificar aquilo, não conseguia superar e entender aquilo de uma forma que fosse benéfica para mim, né? Linda a energia desse óleo. Eu comprei no último dia do mês de maio. Quando vi no dia seguinte, ele ganharia. Realmente era um óleo que você, com certeza, poderia utilizar. Olha, eu estou aqui vendo aqui, a partir de qual idade pode usar? Uma pergunta boa. Esse óleo não pode ser utilizado, por exemplo, tem que ser muito cuidado com gestantes, principalmente no trabalho de parto, não pode ser utilizado. Para criança, geralmente a gente também evita crianças até 4, 5 aninhos de idade, tá? A gente já começa a utilizar em concentrações menores, ali a partir de 4 anos, aí já pode começar assim a utilizar. Aí, bem diluidinho, ainda poderia até utilizar antes um pouquinho, tá? No borrifador, por exemplo, no caso da enurese noturna, poderia utilizar. Aí, gente, continuando aqui, é um óleo, então, que também permite a conquista do equilíbrio, como eu falei. Ele, olha só isso aqui que interessante. O corpo emocional é estimulado a responder espontaneamente com alegria. O óleo auxilia nessa transformação, de modo que você começa a enxergar as coisas com mais espontaneidade, com mais alegria. E aqui ele ajuda na compreensão dessas lições, que eles chamam aqui de lições kármicas, né, nessa bibliografia que eu consultei. Então, você compreende isso, mas você não torna isso um padrão de repetição. E aí, com isso, você ajuda a se livrar daquela repetição de padrões que estão ali impressas em você. Então, repetição de padrão, repetição. Sempre atraio esse tipo de pessoa para a minha vida. Sempre atraio esse tipo de problema na minha vida. Então, é um óleo que ajuda você a transformar essa energia, tá? Esse padrão mental. Além disso, gente, ele também rejuvenesce a força vital física. Muito interessante. Ele rejuvenesce sua energia vital. Nada melhor do que uma energia vital renovada, revigorada, para que você esteja apto a enfrentar novas situações na sua vida, né? Então, aí, ao fazer isso, ele ajuda você a encontrar uma saída para as tempestades emocionais. Nós vamos encontrar situações difíceis. Isso é normal, isso é comum, isso é de todas as pessoas, isso é da vida, faz parte. Mas, às vezes, a gente acaba agarrando em uma situação. E esse óleo ajuda a gente a sair dessa tempestade emocional que a gente ficou ali, talvez, naquele padrão vibratório, naquele padrão mental, e aí a gente consegue, ajuda a gente a superar isso. Além disso, ele fortalece a capacidade do discernimento, justamente porque você consegue olhar como se fosse um observador de fora a situação. Então, por quê? Né? Por que mesmo que eu não entreguei essa dissertação de mestrado? Por que mesmo? Tem cabimento eu não ter entregado isso até agora? Então, né? E aí isso aí permite com que a gente, inclusive, gente, reconheça quando outras pessoas estão nos influenciando, né? E aí vem aquela situação que nós estávamos comentando um pouquinho aqui antes, em relação à empatia. Nós devemos ter empatia pelo outro, mas a gente não deve deixar que essa empatia seja tóxica para nós, né? Isso daqui era um problema meu. Isso daqui ainda é um problema que eu costumo, às vezes, né, ser tão empática, eu quero ajudar a pessoa, tem que ajudar, mas eu não posso ajudar a pessoa que não quer ser ajudada, né? Eu posso ajudar, posso orientar, posso dar alguma direção, mas aí agora com ela. Faz parte da lição de vida dela, faz parte daquilo que ela atraiu para a vida dela. E se eu estou ali sobre essa influência e deixando aquilo me atingir, eu acabo deixando de fazer o que eu tenho que fazer. Então, isso daqui serve para todos nós, em todos os momentos. Então, eu costumo dizer que, pelo menos uma vez por ano, aliás, uma vez a cada 6 meses, a gente deveria utilizar o óleo de cipreste, tá? Como uma forma de detox mental. Então, a gente utiliza uma gotinha no difusor de aromaterapia, no colarzinho. Aí tem um detox que é muito interessante, que é você utilizar, por exemplo, um óleo que lhe traz um pouco mais de alegria, de satisfação. Por exemplo, óleo cítrico, óleo de laranja, óleo de bergamota. E aí, utilizar uma gotinha de óleo de cipreste para que você faça um detox mental, né? E aí, dominar o nosso próprio poder nos previne de nos distrair com dramas alheios que podem atrasar ou impedir o nosso próprio crescimento. Olha só que interessante isso daqui, né? A gente está falando aqui.
Além disso, ele fortalece e encoraja a nossa força interior. Então, é um óleo que vai também nos trazer força maior para a gente tomar decisões que são desafiadoras, porque também às vezes a gente tem alguns medos, muitos medos. Então, ajuda a gente, né, a tomar um passo, a dar esse suporte emocional. E é um óleo consolador, justamente quando a gente fala da questão das perdas de toda a natureza, né? Então, perda de um ente querido, olha só, esse é ou não é um óleo para o momento, gente? É ou não é um óleo para esse momento atual do mundo pelo qual nós estamos passando? É um óleo da superação, né? Um óleo de superar as perdas, o sentimento de perda, né? E aqui entender que essa perda é só uma transformação, uma transição da vida, né? Além disso, é um óleo que dá suporte à solidão, um óleo que traz uma sensação de aconchego, que ajuda pessoas que estão em isolamento. Gente, quando eu li isso daqui, falei assim, gente, não é à toa que o Cipreste me conquistou, né? E, gente, ele fortalece o sentimento de compaixão, que é um pouco diferente do sentimento de empatia que a gente falou aqui. A empatia exagerada ele vai fazer com que você fique aprisionado na dor do outro. E a compaixão também vai te ajudar. Você, com compaixão, você tem a compaixão pelo outro, você reconhece os problemas do outro, você tenta auxiliar e tem compaixão pelo outro, mas você também se envolve o necessário, mas você segue o seu caminho, né? E a sua energia produtiva equilibra o fluxo do campo etérico para o corpo físico, desfazendo desconfortos criados no climatério, ou seja, aquilo que a gente estava falando lá na questão física do óleo essencial ser muito interessante para a questão da menopausa, que é o climatério, né? Na mudança aí, da fase reprodutiva da mulher para uma nova fase, tá? Então, aqui são as características que eu trouxe para vocês aqui da psicoaromaterapia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se puder falar um pouco, assim, quando vir no dia 20... Ah, tá. Se puder falar um pouco sobre o porquê de gravidez não poder usar, obrigada. Por causa do conteúdo químico dele, tá? O conteúdo químico dele tem alguns constituintes que são um pouco tóxicos. E aí a gente evita esse óleo realmente para grávidas, tá bom? Evita esse óleo para grávidas. Aí, gente, deixa eu ver aqui que eu vou apresentar aqui para vocês, mas as formas de uso do cipreste, todo mundo quer saber. Então, no difusor de aromaterapia, você pode utilizar aproximadamente 5 gotas, pode associar a outros óleos, por exemplo, a outros óleos, como, por exemplo, os cítricos, como nós comentamos, a própria lavanda pode ser também associada. E aí, conforme a atuação que se quer, né? Por exemplo, eu quero dar suporte ao sistema respiratório, você pode acrescentar o cipreste, por exemplo, ao alecrim, que é o nosso alecrim, é o quinotip cineol, e tem o eucaliptol, então ajuda também a dar suporte no sistema respiratório, pode associar ao próprio eucalipto, né? Pode... aí você quer ajudar no sono, você pode associar a lavanda, na ansiedade, lavanda e bergamota, então você pode associar óleos também, e aí você coloca mais 5 gotinhas, né? Pode usar também 3 gotinhas de um, 3 gotinhas de outro, né? E aí você tem uma ótima sinergia. Em banhos, você pode utilizar. Para quem tem banheira, isso aqui, gente, é um sonho de consumo, né? Você, para utilizar em banheira, geralmente a gente pega cerca de 20 gotas e dissolve primeiro em uma colher de sopa de óleo vegetal, ou de mel, ou de vinagre, às vezes até uma colher de álcool, não coloquei aqui, mas você dilui primeiro nessa colher, né, com outro solvente, vamos dizer assim, e depois coloca na água para que o óleo não fique puro ao bater na pele ali. E aí você também pode utilizar na forma de compressa, 5 a 10 gotinhas em meio litro de água, e aí faz ali a compressa que você quer fazer. Você também pode inalar diretamente, colocando 1 ou 2 gotinhas direto num lenço de papel ou de pano e inalando, e aqui pode até fazer no soro fisiológico ou na água, tá? A inalação com óleo de cipreste, como a gente falou, ele dá suporte ao sistema respiratório. Na massagem, você pode utilizar aí de 1 a 3 gotas por colher de sopa de óleo vegetal, pode fazer uma massagem, pode até, às vezes, colocar um pouquinho mais, essa aqui está uma concentração bem suave. No rosto, você pode colocar 1 gota e 1 colher de sopa de óleo carreador para poder utilizar no rosto, então ajudar na oleosidade, controle da oleosidade da pele, ajudar em peles muito acneicas também. No cabelo, você também pode utilizar para controlar a oleosidade do cabelo, do couro cabeludo, você pode utilizar também, pode utilizar no óleo para fazer um sérum capilar ou no shampoo.
E, topicamente, você pode utilizar, em geral, 5 gotas numa colher de sopa é suficiente para utilizar o óleo de cipreste, tá bom? Não. Deixa eu ver aqui. Mimimi. Topicamente, tem um microfone, gente, que está aberto. Nós vamos colocar aqui, viu, Caroline, o Instagram nosso aqui no finalzinho, para vocês acompanharem. Sempre diluído, idealmente sempre diluído, Carol. Porém, por exemplo, na situação específica que eu utilizei para o... Na acne, se você pode, por exemplo, colocar diretamente no algodãozinho e colocar direto sobre a acne, se você já sabe que não tem alergia a este óleo, tá, gente? A mesma coisa, por exemplo, numa situação lá, como eu comentei com vocês, na minha experiência com o Furum. Eu peguei o algodãozinho, coloquei uma gotinha dele pura e só encostei em cima exatamente do local. E aí já funcionou para puxar aquilo para fora. Mas, em geral, a gente vai diluir, certo? E, principalmente, gente, sempre testem uma diluição, por exemplo, como essa, de 1 a 3 gotas de uma colher de sopa, pega um pouquinho, testa no antebraço para poder e espera alguns 15 minutinhos, mais ou menos, 30 minutos, para você ter certeza de que você não tem alergia, tá? Para evitar alguma reação alérgica. Porque as pessoas podem ter alergia é inerente a cada pessoa, de acordo com a sua memória imunológica, tá? Aquilo com que teve contato ao longo da vida. Aqui, gente, eu trouxe também aqui especificamente para quem gosta da medicina chinesa, e aí porque eu estou agora estudando um pouquinho mais a parte de... começando, e aí eu acho que é muito interessante para quem tem alguma afinidade. Olha só, sobre o coração, e aí a gente tem um meridiano do coração, mas vamos pensar aqui, para quem não sabe exatamente desses pontos específicos, vamos pensar aqui de forma geral. Então, você massagear o óleo de cipreste na região do coração auxilia nesse processo de mudanças, confere esse aconchego. No meridiano do fígado, o fígado tem a ver com a raiva acumulada, então ajuda a amenizar a raiva. Você também pode ajudar na testa para aliviar as tensões. Eu creio que, ao aliviar essas tensões, se você tem dor de cabeça e enxaqueca relacionada a tensões, também pode acabar auxiliando, né? No meridiano aqui do pericárdio, alivia os calores do climatério. Aqui um pouquinho aqui na região abaixo, aqui, né? Tem aqui o tórax, um pouquinho mais para baixo, os calores do climatério. Olha só quem sofre dos calores aí, né, do climatério. Aqui no meridiano do vasoconcepção, alivia desordens menstruais, que ficou até escrito erradinho, né? Desordens menstruais. Aí depois a gente tem a figurinha direitinho aqui, mas só para vocês terem a ideia. No intestino grosso, facilita o desapego. Todas as vezes que a gente fala intestino, é o quê? É o que coloca para fora. Então, você às vezes precisa desintoxicar. Então, ele facilita, por analogia, ao desapego em geral, desapegar da coisa ruim. Vamos desapegar daquele relacionamento ruim? Né? Vamos desapegar daquela dívida? Não quero mais dívida para mim? Vamos desapegar daquela situação, daquele padrão de comportamento que está me provocando, me causando mal, e me impedindo minha evolução? Né? É um óleo que ajuda a desapegar. Olha que interessante. E na região do baço, movimentos de cima para baixo, ajuda a desfazer conexões energéticas excessivamente empáticas, que é aquilo que a gente começou a falar aqui na nossa explanação de hoje, né? Quando você é excessivamente empático, sabe aquela pessoa que, nossa, ela se compadece tanto com a dor do outro, que ela vive a dor do outro. No final, ela está sofrendo por causa do sofrimento do outro. Não é nem um problema dela, mas passou a ser um problema dela, ela internalizou aquele problema. Então, desfaz essa conexão energética, porque senão vai se tornar também um problema para a sua própria vida. E você também, de acordo com a sua vibração energética, você vai atrair problemas semelhantes para você. É assim que o universo funciona, gente. Energeticamente, o universo funciona por lei de atração, né? Então, você atrai aquilo que você vibra. Olha que coisa espetacular. Gente, deixa eu ver aqui se eu estou voltando. Esse aqui, eu não sei se está repetindo. Olhe para o rosto. Não, está repetindo. Então, aqui, nós chegamos ao final. Vocês viram aqui um pouquinho sobre o óleo de cipreste, né? Vimos que nós temos aqui várias possibilidades de uso. Aqui está o QR Code do meu Instagram, do meu WhatsApp. O meu Instagram é o Farma e Aroma, quem quiser me seguir. A gente tá lá e dá dicas e ajuda como a gente pode, tá? Gente, é isso. Eu queria agradecer que vocês participarem. Tem como voltar um slide.
Ai, gente, vamos ver. Jesus, deixa eu ver, tem várias coisas aqui, obrigada. Vou voltar aqui a tela, vou parar de compartilhar aqui com vocês. Aliás, a pessoa pediu para voltar um slide, não sei exatamente qual o slide, tirem fotos, mas enfim, né? Deixa eu voltar aqui, parar aqui agora. Bem, gente, voltamos. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se o Mário conseguiu ficar aqui, porque ele mesmo disse que estava super cansado. Está num outro curso. Está aqui. Estou aqui. Então é isso, Mário. Se você tiver alguma pergunta, se alguém tiver mais alguma pergunta, espero que tenham gostado. E a gente está aí sempre estudando, gente. Sempre estudando. Sempre estudando. Fernanda, eu adorei. Muito bom mais uma vez. Gravei